Salve, Livrojan! Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast, conhecendo pessoas e histórias. E hoje vamos conhecer ele, um cara maravilhoso, que desenvolve um projeto maravilhoso. E, além disso, para apresentar comigo hoje está aquele que é grande, grandioso, Henrique. Salve, Henrique! Dá o seu salve aí pra gente. Salve pessoal, bom dia. Grande Salve, Henrique. salve aí, pessoal. Muito obrigado, Henrique. E a pessoa que vamos conversar hoje é ela, Marcelo Coelho. Marcelo, se apresente aí brevemente para a gente. Bom, muito obrigado, Giovan, pelo convite, né? Para a gente poder participar aqui do seu podcast e também poder divulgar aí o projeto, né, que a gente desenvolve aí há algum tempo. Eu sou professor de Física no Instituto Federal Goiano, no Campus Ceres. Eu sou ex-aluno da graduação aí do Instituto de Física da UFG. Na época que eu fiz a minha graduação aí, ainda era o, o não era um instituto propriamente dito, né? Era a física e a matemática e a computação ficava tudo junto. Então foi nesse período que eu fiz minha graduação. E aí hoje eu estou aqui no Instituto Federal, trabalhando aí com a disciplina de física e nas turmas de ensino fundamental, né, de primeiro ao terceiro ano, ensino médio, na graduação e também na pós-graduação, que a gente vai fazendo o que a gente pode. Certo, muito bacana. Quando você disse que é professor de física, você já ganhou tudo aqui. Já, já tem a moral, já tem tudo. Vamos prosseguir então. Agora, com essa colocação, já está tudo mais suave aqui, tudo tranquilo. Gostaria de apresentar melhor o Henrique aqui agora. O Henrique, para os que não sabem, assim como eu, foi ex-aluno do Marcelo. Ele me avisou isso aqui há alguns momentos atrás. E ele veio aqui homenagear o professor. Foi um dos integrantes do projeto, foi, Henrique? Isso, bem na época que o projeto, não sei se eu não me engano, o projeto estava nascendo na época, eu já não sei se já existia ou se a gente voltou a colocar ele a funcionar. Salvo engano, 2015, principalmente com o apoio de outro estudante também, Gustavo Faquin, a gente trabalhava em cima desse projeto, né? E sou, igual o Marcelo disse, o Marcelo não, o Giovan, sou ex-aluno do Marcelo, tive aula com ele no segundo e no terceiro ano do ensino médio. E aí, um pouco diferente da ordem do Marcelo, que ele foi da UFG e está no Instituto, eu fui do Instituto, agora eu estou na UFG, né? Então hoje eu faço física no Instituto de Física da UFG, né? Então para mim é uma honra estar aqui participando do Physicast aqui com o Marcelo e com o Giovan, né? Para a gente falar um pouco sobre astronomia e sobre a física. Massa, massa demais. A honra aqui é toda minha. A honra é toda minha por ter esses dois grandes aqui ao meu alcance de conversar. Henrique, você começou o ensino superior no Instituto Federal, foi? Não, o ensino superior foi direto na UFG mesmo. Ah, o que você fez no Instituto Federal de curso técnico? No Instituto Federal Goiano eu fiz informática. Na época eu fiz o curso técnico integrado ao ensino médio, né? O curso técnico de informática. Ah, sim. Só por curiosidade mesmo. Henrique, você tá com a camisa do projeto aí? Mostra a camisa pra gente, Henrique, igual você mostrou Mostra. antes. Mostra aí. Aqui, ó, tem o símbolo do Instituto Federal. Ah, Eu não sei olha se, só, não se tinha eu visto. virar as costas, vocês vão conseguir enxergar aí, ó. Ah, Não que sei legal! se vocês vão conseguir. Gostei. Tá um pouco apertada, faz tempo que, né? Acontece essas coisas, né? Gos- Pandemia. Gostei, achei legal essa camisa. Gostei demais. Bom demais, então, assim, ter os dois aqui, proporcionar esse encontro ou reencontro dos dois aqui. Então, faz parte de uma das nossas missões, que é conectar pessoas e histórias, assim. Então, creio que a missão está sendo cumprida. E não por coincidência, eu também faço parte do GP, Marcelo, o senhor deve saber, né? Também faço parte do GP, então assim, aqui a gente tá todo mundo junto e misturado, né? Aqui não tem nenhum projeto solto, né? Cada um seguindo seu caminho, aqui a gente topa toda hora, um fazendo assim o tempo inteiro, né? A gente sempre se encontra, isso é muito bacana. Exatamente. Isso é muito bom.
como eu estava falando para ele aqui um pouco mais cedo também, esse projeto aqui a gente vai conversando com pessoas no geral, a gente não foca só na panelinha da física, porque não adianta nada ficar só na panelinha da física. Tanto é que a gente, em alguns podcasts passados, conversou com estudantes da UNB do curso de Gestão de Políticas Públicas. Nada a ver com física, assim, diretamente pensando, mas foi uma conversa bem legal. Então a gente busca não ficar só na nossa panelinha, vamos abrir essa panela e deixar mais gente entrar. Então vamos lá. Marcelo, explica um pouco melhor sobre o que é esse projeto Jovens Astrônomos, quando começou, quais os ideais, a ideia inicial. Explica pra gente. Então, pois bem, antes da gente começar aí, eu quero agradecer e parabenizar o Henrique, né, que está presente aqui com a gente. E o Henrique, como ele bem mencionou aí, ele foi um grande estudante, né, do curso de física na época que a gente teve a oportunidade de trabalhar lá no Instituto, né, Henrique? O Henrique foi um aluno que sempre destacou. E eu fico muito orgulhoso de ter o Henrique aí hoje, como se diz, na física, né, que é uma área que muita gente, às vezes, se assusta, né, mas é uma área fascinante, que cativa meus alunos. Então, eu, assim, quando eu trabalho com física lá com os alunos, eu faço o máximo para que eles possam ser cativados, né? Para que outros, né, também sigam o exemplo que o Henrique está seguindo aí, né? Porque a física é muito boa. Então, esse projeto, ele nasceu, na verdade, esse projeto ele nasceu em 2009. É um projeto bem antigo, né? 2009. Em 2009, eu era professor do Instituto Federal, mas na época era no estado do Amazonas. Eu estava lá no estado do Amazonas e em 2009 a CETEC, né, que é a nossa Secretaria de Ciência e Tecnologia, ela divulgou um edital para aquisições de telescópios nas escolas técnicas, nas escolas públicas, né, quem quisesse adquirir um telescópio era só submeter o projeto. E por que foi em 2009? Porque 2009 foi um ano, era comemorado o centenário da astronomia, né? Então, era um ano do centenário, e aí a CETEC, acho que para divulgação desse centenário, disponibilizou recursos aí para a compra desse telescópio. E aí, o que a gente fez? A gente estava no Amazonas nessa época, e mais que depressa eu elaborei um projeto lá. Na época, o projeto se chamava Astronomia no Céu dos Povos Indígenas. E aí nasceu lá esse projeto. Só que em 2010 eu fui redistribuído, ou seja, eu fui lotado depois no Instituto Goiano, né? Porque eu sou da região do estado de Goiás, né? Então eu fui para o Amazonas, né, numa situação, depois lá eu fiquei um período lá e depois eu consegui um convite para voltar para Goiás e eu aceitei o convite e voltei para o meu estado, né, que é o meu estado de origem, que é Goiás. E aí em 2010 eu encontrei no Instituto Federal Goiano, né, no Campos Sérios, o mesmo telescópio que eu tinha feito o projeto e adquirido lá no estado do Amazonas. Só que como o telescópio é do Instituto, então fica lá, né? Quando eu cheguei em Séries, eu vi o mesmo telescópio, falei, opa, mas que maravilha. Vamos trabalhar com esse equipamento aqui. E aí, quem era o nosso, o nosso idealizador do projeto aqui foi a professora Elizabeth Canetieri e o professor José Carlos. Eles foram os professores mentores do projeto aqui. E aí o que eu fiz? Conversei com a Elizabeth e juntei o meu projeto com o deles. E saiu o projeto Astronomia Itinerante, o céu para todos. Então não é mais só para os povos indígenas, né? Então é para todos. E aí em 2010 a gente começou meio tímido ainda o projeto, né? Com algumas observações e tal. Não tinha recurso, né? O Instituto ainda não disponibilizava de recursos para poder ter alunos, né, empenhados na atividade.
E aí o projeto foi engatinhando, e como o Henrique falou, em 2015 a coisa se consolidou. E aí eu tive uma oportunidade, né, de ter uns alunos bem interessantes, bem empenhados, o Henrique, o Gustavo Paquim, teve outros meninos também, que agora você vai fugir nos nomes das memórias da gente, né, 2015, mas sim, nós tivemos grandes alunos interessados no projeto. E aí foi onde nós começamos, cadastramos o projeto no nosso curso de extensão, né? E aí começamos a fazer a divulgação desse projeto. Qual que é o objetivo desse projeto? O objetivo desse projeto é, como o nome já diz, né? É a astronomia itinerante. Levar a astronomia para aquelas pessoas que talvez não tenham a oportunidade de conhecer um telescópio, de poder fazer uma observação direta, né, de um planeta ou da Lua via um equipamento, né, que possa proporcionar para ele uma observação diferenciada, privilegiada, vamos dizer assim. E aí a gente sai passeando com esse telescópio aí, instala ele na cidade, faz uma divulgação, vai nas rádios, faz a divulgação, chama a população para vir, né, assistir, ou seja, a olhar, né, ou a Lua, ou olhar um planeta através desse telescópio. Então, essa é a função. E junto disso, a gente motiva, né, os alunos do campus Ceres e das escolas vizinhas a se interessar mais pela astronomia, a estudar um pouco mais de astronomia, e aqueles que se interessarem a participar, né, de Olimpíadas de Astronomia no nosso estado de Goiás, que tem aí, nós temos aí hoje várias Olimpíadas aí no estado de Goiás. Uma delas é a Olimpíada Brasileira de Astronomia e a Olimpíada Goiana de Astronomia. Então, aí é motivar esses alunos. E aí, a gente, lá no campus, a gente tenta dar esse suporte para esses alunos, né? Aqueles que se interessam, né, pela área da astronomia, né, que se encantam pela astronomia, a gente tenta lá ajudar os alunos a conhecer mais, a entender melhor um pouco esse funcionamento, né, desses astros aí, como é que funciona sei lá, um eclipse, um movimento, as estações do ano, e vai motivando e os meninos vão interessando e vai seguindo. Ah, sim. Muito bacana, então, a ideia do projeto. Vocês fazem palestras, assim? Palestras, coisas do tipo? Sempre que a gente vai levar o telescópio para uma cidade, então é feito um contato, né, de preferência com a Secretaria de Educação. E aí a gente normalmente leva esse telescópio para uma escola. E aí sim, aí a gente faz uma palestra, né, a gente divulga, né, o projeto, aí faz uma palestra, os alunos apresentam lá as suas atividades. Aqui dentro do projeto, cada aluno tem a sua atividade para fazer. Então, é como se fosse uma tarefinha de casa, né? E aí, quando a gente vai para uma cidade, a gente já vai com essa tarefinha pronta e faz a divulgação, apresenta uma atividade, tudo isso é feito. Nesse período da pandemia, que a gente ficou meio afastado, o projeto ele teve que ir para o stand-by, né? Porque não estava podendo ter as aglomerações, né? Então os decretos eles restringiam, né, a questão de movimentação de pessoas, aglomeração. Então a gente ficou no stand-by. Agora, com as aberturas, né, os novos decretos, liberando aí o uso de máscara e a quantidade de pessoas aí, a gente já começa a retomar novamente. Então, esse ano de 2022, a gente está sendo um ano promissor, né, para que a gente retome novamente as nossas atividades do projeto. Muito bacana, muito legal. Então, curti. Você falou sobre despertar o interesse nas pessoas. E assim, como a gente já comentou aqui em vários podcasts, a astronomia é uma coisa que desperta o interesse das pessoas, assim. É muito difícil você encontrar alguém que não se interesse por astronomia. Ela desperta esse interesse. Assim, o que que você acha que desperta esse interesse nas pessoas pela astronomia? Então, acho que a astronomia, ela já, como se diz, ela
o homem, né, tem se encantado pelo universo desde a sua origem, né? Ou seja, olhar para o céu e ver, né, os eventos acontecendo, isso já por si só já é um interesse grande para você entender o que está acontecendo. Ou seja, só o fato de você olhar e ver um eclipse solar ou um eclipse lunar, ou querer entender como que funciona o dia e a noite, isso já é para mim, eu acho que para muitos, né, já é um encantamento. Conhecer as estações do ano é outra questão também, que eu acho que o homem, né, sempre buscou entender por que que agora é inverno, agora é verão, é outono. Então, essas estações do ano estão relacionadas a quê? Então, tudo isso está ligado, né, à astronomia. Tudo está ligado ao nosso planeta e para onde que ele percorre aí nesse período aí que ele orbita, né, em torno da sua estrela, né? Então, tudo está ligado. E aí a gente querer entender isso, né? E o que mais tem depois da... Ou seja, o que, que tem lá em cima, né? O que, que tem mais acima da gente? O que, que é? Então, é uma curiosidade que acho que não tem fim. O homem está sempre buscando, né, conhecer isso, né? E agora com telescópios cada vez mais poderosos, né, mais eficientes, que nos trazem imagens cada vez mais fascinantes, aí a curiosidade aumenta, não tem limite. Massa, gostei dessa perspectiva e achei bem legal. Henrique, se Giovan, você quiser. Isso, se ok. você quiser, você pode falar, tá, Henrique? Ok, eu vou fazer uma contribuição aqui, um relato de experiência, que vai de encontro com o que o Marcelo falou. Eu ia falar praticamente o que ele disse, porque assim, o que mais chama a atenção da gente, principalmente no meu caso, é que assim, eu vim de. A minha formação até o nono ano foi uma escola rural, né, na região onde eu morava. Então, a minha formação ela era bem básica mesmo, em todos os sentidos. Então, assim, eu não tinha contato nenhum, nem com física, nem com astronomia, nem com nada dessas coisas. E aí, quando eu vim para o IF, principalmente na época que eu conheci o projeto, né, para mim transcendeu, né? Porque, pô, como assim eu vou conseguir olhar e vou conseguir ver alguma coisa lá em cima, né? E o que que tem além daquilo? Então, assim, são essas perguntas que começam a aguçar a curiosidade na nossa mente, e é inclusive uma delas, né, que me trouxe até a física, né? Então, posso dizer que graças ao projeto de astronomia Jovens Astrônomos e, claro, a presença de todos os professores que perpassaram minha formação, contribuíram, né, para eu estar aqui hoje na física na UFG, né? Então, assim, a gente poder ter acesso a um telescópio, poder ter acesso a ler o céu, né, sem ser só de forma teórica, né, isso é muito grandioso, muito grandioso. E como o Marcelo disse, ir de cidade em cidade, eu pude participar uma vez em Uruana, na praça, eles levaram um telescópio, então, assim, a gente fez observações, e sempre tinha no Instituto também à noite, era um tempo além aula, né, a gente já tinha o curso integral, mas a gente sacrificava alguns dias e ficava lá até a tarde da noite para fazer observação, porque assim, era algo, pô, você não via em qualquer lugar, né? Você não, vou ali e vou fazer uma observação. Não tinha, né? Era lá. Então era muito bom, eu achava isso excepcional. E aí o Marcelo disse também da Olimpíada de Astronomia, eu participei também, foi um negócio muito bacana. Além disso, a gente tinha também, geralmente nos horários de almoço, entre uma aula e outra, nos intervalos de almoço, a gente tinha uma espécie de oficinas, né? A gente estudava alguns textos, a construção de alguma coisa, para entender o funcionamento de alguma coisa que era trabalhado, né? Então, assim, o projeto, na minha opinião, é um projeto fundamental, né? Não só no Instituto Federal Goiano Campos Séries, mas eu acho que é um projeto que deve, né, existir em todas as escolas, né? Para poder levar não só a astronomia, mas a física em si, né? Para os alunos, né? Verem que assim a física não é esse bicho de sete cabeças, não é um monstro. A ideia da física não é criar esse monstro na sua cabeça, mas sim esclarecer algumas coisas, né? E facilitar o seu encantamento pelo universo, né? É isso. Maravilhoso, Henrique. Relato muito bom. Eu tô adorando esse encontro de vocês dois aqui. Eu achei maravilhoso.
Imagino que o Marcelo deve estar emocionado com esses relatos e com a sua presença aqui, Henrique. Imagino que ele esteja. Ô, Giovanni, não sei se eu posso Diga. interromper a sequência Você pode da interromper quando conversa. quiser, para o que quiser. Então, o Henrique, quando ele falou sobre a experiência dele, né, do projeto, tudo, eu lembrei, acho que o Henrique participou nessa época, Henrique, quando um grupo também de astrônomos aí do Instituto da Física, aí, Sim, do Instituto de Física da UFG, o Cecília Penn, né? Salve, Cecília Payne. E esse é um projeto interessante. Esse grupo, né, tem uma vez que eles foram lá no Campo Sede, né, vieram aqui no Campo Sede, e nós fizemos um acampamento, né, Henrique? Você lembra disso? sim, eu lembro. O lançamento de foguete foi. Fizemos um acampamento, e aí foram várias palestras, foi um encontro muito bacana. Então, assim, foi, foi muito rico naquele momento lá para os alunos, né? Essa troca de experiência com pessoas de outro instituto, outro campus, né? Ou seja, de outra região que se encontraram lá e compartilharam conhecimentos, né? Eu lembro de uma atividade que foi realizada que com um celular o aluno poderia tirar várias fotos do céu e depois fazia uma montagem dessas fotos, né, empilhamento, e conseguia obter uma imagem muito interessante do céu. Ou seja, coisas que às vezes você vê em revista ou em sites, né, você vai, pô, mas como é que essa imagem aqui, os caras fazem essa imagem? Eu não vejo, eu olho para o céu, eu não vejo essa imagem. Mas com um tratamento de imagens, né, é possível você fazer um empilhamento e obter, né, ou seja, um registro que, que é assim, é fascinante você fazer uma imagem, né, do céu, ou seja, o que chama de astrofotografia, né? E foi um evento muito bacana que o pessoal do Cecília Penn compartilhou com a gente. Até hoje, né, a gente ainda conversa sobre esse assunto, lembra dessas histórias. E o lançamento de foguete lá, que foi muito divertido também, a moçada participou muito. E Eu são tenho vários eventos contato. que vão acontecendo. É muito bom, Marcelo. Muito bom você lembrar disso. Hoje eu tenho contato com algum deles ainda, né? A gente se conhece justamente por conta dessa época, né? Desse primeiro contato lá no IF, né? O Lucas Henrique, por exemplo, é um deles. Ele faz algumas matérias, a gente já pegou matéria junto. Então, assim, a gente sempre tá conversando sobre isso. Isso é muito bacana. E a gente podia repetir isso, né? Com certeza, a gente pode voltar novamente a se encontrar, né? E propor novas atividades, ou seja, novas histórias para os meninos aí. E outra coisa que o Henrique colocou, a nossa região aqui é uma região predominantemente agrícola, né? Então, os alunos que estudam aqui na escola, né, ou seja, no instituto, eles vêm de regiões do interior, né, aqui do estado de Goiás, e como o Henrique colocou, muitos deles não tem contato com a física, nada. Então, acha que a física ela é um bicho de sete cabeças. A astronomia, eles fazem confusão com astrologia, então acha que astronomia é astrologia. Então, ou seja, os alunos chegam aqui no instituto, eles chegam realmente com assim, muitas dúvidas, né? E aí quando a gente começa a apresentar para eles, né, como que é a, o projeto e tal, e aí na época o Henrique também devia lembrar, a gente passava filmes, né? Tinha filmes lá da série Cosmo, né? Nos intervalos do almoço tinha o filme da série Cosmo, e aí os alunos que se interessavam, né, por assistir os filmes assistiam lá os filmes da série. Toda semana tinha um filme novo diferente. E aí isso ajuda, né, que o aluno vai se desmistificando, né, dessas ideias, às vezes, desses conceitos que, que não são os conceitos coerentes, né, com a física, com a astronomia, né? Então aí vai desmistificando. E aí, assim, se a gente acha que tem sucesso, né? O aluno acaba depois enveredando para a área das exatas, ou seja, qualquer área que seja, né? Mas ele, pelo menos ele tem um contato aí com o conhecimento, isso que é importante.
Muito bacana. Então, tá sendo muito bacana ter essa conversa com vocês dois aqui. Muito legal proporcionar esse encontro. Tantas coisas que poderia falar aqui, nem sei por onde a gente vai indo. Henrique, você já deu palestra nesses eventos aí? Desses eventos de palestras, eu não estou lembrado. Mas eu participava geralmente da parte de organização, ajudava o pessoal, ficava mais por detrás do palco um pouquinho. Até Ah, por conta de experiência, né? Na época eu era muito, assim, muito tímido na época. Foi aos poucos que eu fui conseguindo aí ter certa facilidade em lidar com as coisas, né? E aí, inclusive, me ajudou, né? Porque é a relação entre pessoas, né? Você saber lidar com pessoas, lidar com responsabilidade, né? Isso acaba que ajuda pra caramba a gente, né? E aí, no final, no terceiro ano, eu peguei até monitoria, né? Fui monitor de física um ano, né? E aí as coisas começam a andar, né? Aí hoje eu faço parte aqui na UFG, do projeto de extensão, o cursinho popular Comunidade Faz Arte. Sou monitor de Física 3 e também faço parte do PIBID, né? Indo agora para residência pedagógica, né? E aí, claro, isso me ajudou pra caramba, né? No que diz respeito a entender a importância de estudo na formação acadêmica, né? Principalmente. E de experiência, né? De experiência. E aí aqui minha vontade, né, Marcelo? Eu fico assim, terminar, vou formar, fazer um mestrado, voltar. Eu quero voltar para o Instituto lá de Séries. Meu sonho é voltar para lá e ser professor lá, olha, né? Porque a minha família é da região, né? Todo mundo é da região. Então, assim, meu sonho, pô, meu ideário, assim, eu vou formei mestrado, doutorado, Instituto Federal de Séries. Meu sonho. Pô, que bacana. massa demais, Henrique. Gostei, gostei. Assim, você comentou, Marcelo, sobre o interesse das pessoas. Uma coisa que me veio em mente aqui é o seguinte: você percebe que quem tem mais interesse são as crianças, os jovens ou os adultos? Ó, Giovanni, por incrível que pareça, rapaz, aqui quando a gente vai fazer uma observação e você. e- Vou pegar um exemplo clássico aqui. A grande maioria das observações que a gente faz é dentro do próprio instituto mesmo. Então a gente instala o telescópio numa área aqui do campus, né? E aí faz a divulgação, convida escolas, né, para trazer. Um dos probleminhas que nós temos é que as observações são à noite, aí crianças, né, às vezes têm dificuldade de vir, normalmente vem acompanhado dos pais, a gente faz uma divulgação e faz um convite, né, que os pais possam, né, trazer as crianças, né, os adolescentes e também adultos que nunca tiveram a oportunidade de observar, por exemplo, os anéis de Saturno através de um telescópio. E aí, quando esse pessoal chega aqui no campus e que tem a oportunidade de visualizar através do telescópio, né, observar diretamente o planeta e ver lá os anéis, as cores lá do Saturno, Júpiter, aí você vê que a emoção, né, tanto para criança, quanto para adolescente, quanto para adulto, é indescritível. Então, nós temos vários relatos, inclusive a gente faz filmagem, né, desse pessoal. Para quem nunca observou, a gente filma o momento que ele observa e você vê que o espanto deles é assim, coisa fantástica. Então, tudo isso é muito gratificante. Então, não dá para você dizer que as crianças são mais interessadas do que os adultos ou vice-versa. Eu acho que quando você tem a oportunidade, né, de assistir pela primeira vez um evento desse, eu acho que para todos é indescritível a empolgação. Aí, claro, né, que as crianças, se a gente cativa isso nas crianças, com certeza elas serão jovens e adultos e idosos com outro olhar, né, já bem diferenciado. É a intenção. Intenção. Sim, você disse que aí é basicamente uma zona rural, então eu imagino que o céu aí seja um céu bonito de se ver. Então, hoje em dia a gente fica sempre se perguntando, né? Será que aqui a gente consegue uma boa observação?
lá no nosso instituto a gente também tem problemas, né, com a visualização, porque hoje em dia as cidades aí estão repletas de iluminação artificial e aí atrapalha um pouco a nossa observação. Inclusive, quando a gente vai fazer a nossa observação aqui no instituto, a gente pede, né, que desliguem, né, as lâmpadas mais próximas ali da área que a gente está fazendo a observação, porque acaba prejudicando, né, a observação. Agora, a gente busca sempre sair um pouquinho, às vezes, da zona urbana e procurar uma zona mais isolada, uma zona rural, de preferência com uma boa elevação, para que a gente fique mais privilegiado na observação. Né? Mas em toda a cidade a gente tem dificuldade de fazer a observação, né, devido à iluminação artificial das praças, das ruas. Esse sempre é um problema recorrente com todos os projetos e clubes de astronomia. Todo mundo tem esse mesmo problema com relação à iluminação. Por, por isso que o melhor é você ir para uma zona bem isolada mesmo e lá desenvolver as atividades. No acampamento que vocês disseram que fizeram aí, era por perto ou era mais isolado? Então, esse acampamento, por se tratar de um projeto no campus, né? Então a gente tem toda uma preocupação com a segurança, né, dos acampantes, né? Então foi realizada dentro do instituto. Então nós temos aqui uma área aqui que é do campo de futebol, então que é uma área bacana, plana, bem organizada, oferece boa segurança, né? Então foi realizada dentro do campus, na na área do no campo de futebol. Então, foi feito assim. Ah, E já sim. tivemos outras propostas, né, para fazer acampamentos em, em outros locais, tipo na Chapada dos Veadeiros, em outros locais aí. Mas a dificuldade nossa, às vezes, é levar os alunos para lá, transporte, né? Então, tudo isso é meio complicado. Mas esse ano de 2022 ou os próximos, a gente quer ver se consegue aí fazer essa observação aí na Chapada, nos locais aí, para ir enriquecendo, né, o portfólio, né, do projeto. Pô, legal demais. Avisa a gente quando isso for acontecer. Eu vou, hein? Avisa. Bacana, Avisa, Henrique. pode jogar. Avisa. Acampar assim é bom demais. Muito legal. Eu vivia acampando aqui no meu quintal de casa para observar o céu. Ó, então Então, você já é um profissional do acampamento. é muito bacana. Você comentou um pouco antes sobre a astronomia indígena. Assim, vocês ainda desenvolvem algo nessa área? Então, é uma pretensão ainda do projeto a gente poder alcançar essa população indígena, quilombola, aqui da nossa região do estado. Mas ainda o projeto não chegou a eles ainda. Né? Para não dizer que não chegou a eles, aqui no campus, né, nós temos alunos de regiões quilombola, que é um projeto do Instituto com essas comunidades. Então, aí existe alunos de quilombolas, né, que estudam aqui no Instituto, e aí, através desse projeto que o Instituto tem, né, esses alunos acabam por se beneficiar, ou seja, numa observação dessa. Mas aí são coisas bem específicas, né? A ideia nossa é poder sair com esse telescópio e ir até a comunidade deles, para que a população, né, possa ter essa mesma experiência, né, que eles têm aqui, tanto em comunidades quilombolas, como comunidades indígenas. Então a gente vai lá. Ou até mesmo a população mesmo da zona rural, que tem dificuldade talvez de vir até a escola, ou até mesmo de ir até a cidade quando a gente vai fazer a observação. Então, procurando levar o telescópio o mais próximo dessas pessoas, para que elas possam ter essa oportunidade. Por isso que o projeto chama Astronomia Itinerante.
é para sair com o telescópio mesmo, passeando com ele, né, e levando a essas comunidades. E aí, junto, a gente leva aí uma palestra, leva aí uma experiência, uma troca de experiência com eles, né, e aí vai divulgando o projeto, e quem sabe conseguir mais alunos aí para o Instituto, com interesse na área da ciência, né, na física, na matemática, na química, na biologia, em diversas áreas. Ou seja, cativar o estudante, né, para que ele possa descobrir aí no estudo aí o conhecimento, né, isso que é importante. Muito bacana, então, muito legal essa intenção de vocês, né? Eu achei muito legal. E assim, Marcelo, você se lembra da primeira vez que você observou por um telescópio? Olha, a primeira vez que eu olhei para não foi nem um telescópio, foi um binóculo. Foi um binóculo. Então, quando você tem uma oportunidade, por exemplo, de fazer uma observação dessa, eu olhei através de um binóculo e eu fui enxergar uma folha de uma árvore. Então, você olhava para uma árvore que estava bem distante, e aí depois você olha para ela com um aparelho desse, você conseguia ver as nervuras da folha. E isso já foi para mim uma experiência fascinante. Eu poder trazer para bem próximo uma imagem, né, que a olho nu eu jamais ia conseguir. Então, foi uma experiência fascinante. E aí, depois disso, né, aí já no meu período de graduação, aí mesmo na, na física, né, a gente foi até o observatório da UFG, fazer observações, né? Então, aí você já começa a se interessar, né? Então, o meu interesse, né, pela astronomia, ela surgiu aí já nesse período. Eu não tenho precisão da época que foi, mas acho que já tem uns 30 anos atrás, quando eu fiz minha primeira observação num binóculo. Pelo telescópio, foi com a minha estada aí na UFG, né, na minha época de graduação, em 90, 91, 92, por aí. Muito bacana. E você lembra da sua reação dessa sua primeira observação pelo telescópio? A reação nossa é de espanto, né? Você fica fascinado, é espanto. Você fica. Demora um pouquinho você acreditar que realmente você está vendo é a realidade, é a verdade. Você fica assim, em estado de êxtase. É o que eu consigo perceber quando um adolescente ou um adulto, até mesmo uma criança, né? Quando observa aqui pelo telescópio nosso, e eles têm pela primeira vez a chance, né, de enxergar os anéis de Saturno, ou de ver lá as faixas, né, de cores de Júpiter. Então, eles também manifestam uma surpresa muito gratificante. Eu acho que a experiência é a mesma. Isso, maravilhoso. E com o que você falou com relação a levar um tempo para acreditar no que está vendo, eu já tive uma experiência de uma vez, assim, em um projeto que tinha no Clube de Astronomia no meu colégio do ensino fundamental. Creio que foi, acho que foi lá mesmo, foi. Teve uma pessoa que observou lá, estava observando Saturno e não acreditou que era verdade. E não tinha quem fazia essa pessoa acreditar que ela estava vendo Saturno. Ela achou que a gente estava enganando ela. Foi uma experiência um tanto quanto interessante. Não tinha quem fizesse ela acreditar. Falou, não acreditamos, isso aqui é mentira. Isso aqui... não tinha como fazer ela acreditar. Foi uma experiência um tanto quanto interessante. E você, Henrique, se lembra da primeira vez que você observou por um telescópio? Foi lá no IF mesmo. Foi o primeiro contato que eu tive, fui lá com as observações noturnas que a gente tinha lá. E aí a reação é a mesma, né? Caraca, que isso? Como assim eu tô vendo isso aqui? Tá lá? Aí eu olho, não, mas não tô vendo, mas aqui eu tô vendo. Aí tinha um negócio, né? Como é que você sabe onde está, né? Aí a gente sempre fazia a brincadeira, né? Se piscou é estrela, né? Se não piscou é planeta.
Aí, esse treino é interessante demais, a gente sempre fazia piada com isso. Mas foi lá, Giovan, esse primeiro contato foi lá, né? E aí eu sempre comentava, né? Eu ficava assim, não faz sentido, né, gente? Você olhar aquilo lá e você ver a grandiosidade do universo, né? Você pensar o tamanho que é aquilo, o que tá além daquilo, né? Todo dia que tinha observação, eu ia embora doidinho pra casa. Eu ia dirigindo lá do IF lá em casa assim. Não, mas será, gente? Não, mas será? Assim, são experiências que, assim, são impagáveis, né? Isso, que bom, Giovanni, Henrique. Diga, Marcelo. não, você colocou uma coisa interessante aí que, sobre a questão de a gente, às vezes, duvidar, né, do que está vendo, né? A gente, igual você colocou a experiência que você presenciou aí de o cara não acreditava que estava observando, né, o Saturno, não é isso? Isso. E assim, até hoje, né, a gente tem ainda, né, pessoas que acreditam piamente que a Terra é plana, pessoas que acham que o homem não pisou na Lua. Ou seja, então, ainda tem, né? Mas que bom que a, a ciência, né, ela pode ajudar essas pessoas, né, a desmistificar isso, sair dessa situação aí de, eu vejo que é uma situação de, acho que é opressão, né, de que a Terra ainda é plana, que o homem não pisou na Lua. Então, é isso. Esse é um tema recorrente aqui. A gente sempre conversa com diversas pessoas, diversos temas, é um tema recorrente. É Terra plana, homem não foi na Lua, essas pseudociências, astrologia. Então a gente sempre costuma conversar isso e debater para tentar enxergar de outras formas. Então, o tema é legal. E já que você mencionou isso aí, assim, vocês lidam com isso, Marcelo? Assim, algum tipo? Vocês, nos projetos de vocês, comentam sobre isso? Uma tentativa de alfabetização científica? Fazem isso? Sim, claro. O que o Henrique acabou de colocar aí, que ele observava, né, eu olhava para o céu, estava vendo lá aquelas estrelas, aí eu olhava para o telescópio, estava lá o planeta. Não é possível isso aqui, né? Como é que pode, né? Como é que você sabe? Não, aí vai lá na frente do telescópio, olha se não tem uma imagem implantada lá, assim. Ou seja, então, Tem gente que faz isso. assim, a gente ainda lida, né, com essas coisas, porque a questão do homem, né, acreditar ou desacreditar nas coisas, ainda passa por um processo ainda de desmistificação, né? Então a gente lida quando a gente vai para algum evento, alguma coisa, a gente tem que estar sempre preparado para ouvir, né, determinadas críticas ou opiniões que às vezes tentam desconfigurar, né, o que é de fato verdade. Então a gente passa por esse processo e aí a gente tenta, né, Giovanni, fazer aí essa alfabetização científica, né, ou seja, tentar mostrar que de fato as coisas são como são, né, não tem nenhuma intenção de enganar ninguém, né? Então, a gente faz. Isso. É um projeto muito sério, um projeto muito a gente, o Henrique mesmo pertenceu lá a esse projeto na época, participou, né? É um testemunho vivo aqui com a gente, né, do que acontecia dentro do projeto. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande. E quando você mexe com crianças, né, você está ali lidando, né, com conhecimento, né, e com a criança, isso é muito importante, porque essa criança ela vai perpetuar isso. Então o que você põe agora para ela, com conhecimento, ela vai seguir com aquilo. Então, se você põe a verdade para ela, ela vai seguir com a verdade. E se essa verdade não for, de fato, a verdade, ela vai continuar desenvolvendo o que você implantou nela. Então, é uma tarefa muita responsabilidade nossa aqui, sabe? Uma preocupação grande. Eu fico sempre falando com os nossos alunos colaboradores aqui, né? Eu falo, olha, a gente tem que estar bem amparado para que a gente possa passar para as pessoas, né, o conhecimento da verdade, não enganar ninguém, porque Muito a bacana. responsabilidade é grande. E se tomar cuidado para não passar uma coisa errada, né? Uma informação errada, porque às vezes você passa uma informação errada e a pessoa vai perpetuar a informação errada. É Então, isso. é um cuidado que Uma devemos tomar. mentira, uma mentira dita várias vezes vai se tornar uma verdade. Né?
e depois para corrigir isso é complicado. Isso. Legal. E, Marcelo, assim, nesse projeto você teve alguém que te ajudou a criar desde o início ou você sempre trabalhou sozinho desde o princípio para criar o projeto? Então, a criação do projeto, assim, a idealização do projeto, como eu disse aqui no começo, né? Na época, eu criei esse projeto, vamos dizer, partiu mesmo da minha, da minha, do meu conhecimento, das minhas leituras, né? Lá no Amazonas, em São Gabriel da Cachoeira, que é destinada à comunidade indígena. Quando eu cheguei aqui no IF Goiano, né, no Campus Séries, já tinha um projeto escrito, né, por esses professores que eu citei o nome deles, a professora Beth e o professor José Carlos, e aí eles também tinham um projeto que era também sobre astronomia, né? E aí a gente sentou, eu e a Beth, a gente conversou um pouco sobre isso e a gente fez o casamento do que eu tinha pensado lá para os povos indígenas e do que o projeto que ela também tinha pensado aqui para a região. E aí surgiu esse projeto da astronomia itinerante. Então, por que a gente não torna esse projeto de maneira itinerante, né? Que aí não fica restrito só ao campus, né? Só ao campus. Outras pessoas também possam se beneficiar, né, desse equipamento, porque é um equipamento que ele não é meu, ele não é seu, ele é nosso, né? Então é um equipamento do governo, é uma coisa do Estado, né? E nós temos que ter essa preocupação, né, com isso. Se é uma coisa que é pública, então a gente tem que publicitar isso, né? Então tem que tornar isso público mesmo e que todos possam se beneficiar. Então esse projeto, assim, sempre que a gente faz a nova edição dele, todo ano a gente tem que editar fazer a nova edição desse projeto e cadastrar ele aqui na nossa coordenação de extensão, aí a gente vai se adequando, né? Ou seja, as novas ideias vão surgindo ao longo do período, né? Mas ele sempre tem essa estrutura dorsal, esse segmento que é levar, né? Ou seja, o conhecimento da astronomia a outras pessoas que não teve aí a oportunidade. Talvez até de ir para a escola, pessoas que nunca, né? Ou seja, ainda são analfabetas, né? Na escrita e tal, mas que tem que ter a oportunidade aí de observar. Maravilhoso, então, maravilhoso, Marcelo. E, assim, quais, assim, as experiências mais marcantes que você teve nesse projeto? Você lembraria alguma experiência, assim, bem marcante que você teve? Então, tem uma das experiências que foi muito marcante para o projeto em si, né? Foi em 2010, quando o telescópio chegou lá na minha escola no Amazonas, né, que eu ainda estava lá, em 2010, que eu instalei esse telescópio na frente da escola e chamei a comunidade indígena para observar. Então, os alunos nossos que frequentavam a escola, então, tiveram a oportunidade, né, de observar o céu através de um telescópio pela primeira vez. Então, isso para mim foi uma experiência muito marcante. Então, foi interessante. E depois foram surgindo outras, né? Por exemplo, quando eu aqui, né, no Instituto Goiano, quando eu retomei o projeto, que a gente começou a fazer as observações, né? Então, assim, aí os nossos próprios alunos, né, do Instituto, que às vezes você acha que não, mas ver a Lua para ele é normal. Não, não é. Quando ele vai ver a Lua pela primeira vez pelo telescópio, ele fica deslumbrado. Ou seja, só o fato de observar a Lua, que é um astro que a gente está sempre aí olhando para o céu e vislumbrando a olho nu, quando ele vê a Lua pelo telescópio, já fica fascinado. Isso também foi uma experiência marcante quando eu cheguei aqui no Instituto e pude proporcionar isso para os alunos. E aí teve outros momentos aí que a gente disponibilizou, por exemplo, esse encontro do Cecília Penha aí com o projeto da astronomia, né, os jovens astrônomos, né? Então esse foi um momento marcante também. Em Uruaçu, a gente levou o telescópio, né, para o pessoal de Uruaçu, para a gente fazer uma observação lá. Foi muito bacana também. Trindade foi outro campus, né, que a gente levou o telescópio também para
o pessoal fazer observação e tudo. Então, assim, cada lugar que você vai e leva o telescópio é sempre uma, um evento assim, que a gente fica fascinado. E isso nos traz uma experiência diferente, né? E isso nos marca, né? A observação, assim, isso nos dá uma... Puxa, por mais que você está experiente no negócio, sempre você vê uma coisa nova acontecendo, sempre você vê isso, isso vai nos marcando. Exatamente, certinho. Então agora vamos encaminhar para o encerramento aqui, que a gente tinha o horário combinado, vamos caminhando, tá dando o horário. Marcelo, o projeto de vocês tem contato com os outros clubes de astronomia de Goiás? Vocês têm esse contato? Então, a gente já teve mais próximo dos contatos. Hoje, com esses 2 últimos anos, a gente tem distanciado um pouco. Mas a gente sempre tem contatos, né, com o pessoal, como já falei outras vezes aqui, o Cecília tem os Pleiades, né, do Sul, tem... agora me fugiu o nome, mas a gente está sempre... Gunstar Isso, a gente está sempre conversando com esse pessoal, né, tentando trocar experiências, né, e fazer as nossas divulgações. Então, isso acho que isso ajuda, enriquece um pouco o nosso projeto e também colabora, né, com a população para que eles também possam também receber, né, outras informações de outros grupos, né, de astrônomos, né, amadores ou, né, profissionais. Que bom, então que você já tem esse contato, assim, eu espero conseguir juntar vocês em outro momento, porque aqui a gente tem bastante simpatia com os clubes de astronomia de Goiás, tanto é que a gente já conversou, eu acho que com a maioria deles, Gunstar Team, Cecília Payne, Pleiades do Sul, Cat Astronomy lá de Catalão, com vocês agora. Acho que faltam poucos agora para encerrar os clubes de astronomia de Goiás. Faltam poucos. E depois disso eu quero juntar vocês aqui, colocar você para conversar com o Gunstar Team, conversar com Cecília Payne, Cat Astronomy, juntar todos. É legal Então, fazer isso. será um Então, prazer, será um prazer, isso. Giovanni. Logo espero fazer isso com vocês. Então agora, assim, Henrique, queria saber uma coisa de você, Henrique. Você falou que teve alguns questionamentos que te trouxeram para a física. Saberia me dizer quais deles, Henrique? Principalmente, né? O que que tem além do que a gente está olhando para cima, né? Eu acho que essa é a pergunta que você fica mais. E até hoje eu não consegui responder ela, né? É, então, assim, acho que a curiosidade em si e ver as coisas acontecer, né? Se conseguir prever matematicamente o comportamento de alguma coisa, me ajuda, né? A entender algumas coisas melhores, né? E principalmente eu que tenho um certo ceticismo em algumas coisas, então eu tenho dificuldade de acreditar o que me falam, né? Então, muitas das vezes eu tenho que ver alguma coisa acontecer para eu acreditar, sabe? Então, assim, a observação, por exemplo, foi um dos negócios que foi propulsor, né? Porque tentar responder essas perguntas, né, me motiva, né, a estudar mais e a querer entender mais da física, né? Aí seria mais ou menos isso. Ah, bacana. Curti seu questionamento. Vocês falaram tanto de observação aí que deu até uma certa saudade. Eu creio que eu vou montar o telescópio ali hoje, se o céu colaborar, ou então talvez eu vou levar o telescópio para a praça lá, porque sempre tem muita gente. Deu vontade de fazer isso. Vou para a praça, levar o telescópio e deixar a galera observar também, porque é sempre bom. Você sempre encontra pessoas que ficam maravilhadas. Deu vontade de fazer isso agora. Deu vontade, creio que eu farei. Vai ser bem legal. E, Marcelo, agora vamos falar não do projeto, mas assim, da física. O que te causou interesse na física, Marcelo? Então, o meu encontro com a física, né, foi uma coisa assim ímpar, né? Eu, na verdade, eu tinha vontade de fazer engenharia. E eu entrei no Instituto de Física para fazer um trampolim para engenharia. Esse era o meu desejo real. Só que quando eu cheguei na física e comecei a estudar a física, né, e conhecer mais, aí não teve jeito. Foi um encantamento, né? Aí eu desisti na hora de ir para a engenharia. Tive outros colegas que entraram na física junto comigo,
com o mesmo intuito que eu tinha na época, que era entrar para a física para ir para a engenharia. Alguns fizeram esse caminho, né? Mas eu desisti na hora, porque quando eu me encantei pela física, eu falei, não, é isso que eu vou fazer. E é isso que eu tenho feito, né? Desde quando eu me graduei em física, depois eu fiz minha especialização, fiz meu mestrado, e aí, então, desde então, eu não me vejo fazendo outra coisa a não ser lecionar a física, né? E tentar cativar os alunos, né? Para que eles também possam ter a experiência que eu também tive, ou seja, trilhar o caminho da docência. Eu gosto muito da área de docente, né? Então, acho que é o que eu sei, que eu acho que eu sei fazer um pouco, né? Colaborar com os alunos aí nessa área. Então, eu tento fazer. Então, minha experiência com a física vem por aí. Pô, que bacana. Esse relato seu vai ficar bem guardado aqui e sempre será usado como argumento para as pessoas que não gostam da física. Porque achei muito legal. Realmente, sua colocação foi colocação ímpar. Entrou na física com a intenção de ir para engenharia, só que se apaixonou pela física no caminho. Então, muito bacana, gostei demais. Depois a gente pode conversar mais sobre isso em outro podcast específico para docência, porque aqui a gente também gosta desse assunto, desse tema. E assim, como, como professor, você teria alguma experiência marcante, assim, para relatar agora? Uma experiência bem marcante? Como professor, você tem várias experiências, todo dia é uma experiência, né? Mas, assim, o que mais assim, o que motiva, eu acho que é o professor, né, quando motiva, é, por exemplo, quando eu vejo que outros, né, outros alunos aí caminham naquele mesmo caminho que você está trilhando. O Henrique está aí, ó. Isso aí é um exemplo, né? Grande Eu Henrique. tive assim vários alunos ao longo da minha carreira que se interessou pela física. O Henrique é um deles, o meu filho é um deles. Então, assim, quando a gente vê que ao seu entorno você consegue contagiar pessoas, né, por aquilo que você pensa e divulga, e essas pessoas acreditam nisso e também começam a trilhar esse caminho, isso para a gente é uma experiência que você não tem como você medir. É gratificante. Então, como professor, eu fico muito gratificado, né, que os meus alunos, né, ou seja, os meus, como se diz, os meus parceiros, vou dizer assim, de conhecimento, eles se despertem, né, para essa mesma área que você também despertou. Porque um dia também eu me despertei por essa área. Então, aí eu fico gratificado. É uma experiência rica. Você vai levar isso para o resto da sua vida. Não, maravilhoso, então. Finalizamos com esse seu relato maravilhoso. Gostei demais. Então podemos encerrar. Gostaria de agradecer a sua presença aqui, é o Henrique. Vamos começar pelo Henrique. Henrique, muito obrigado por você ter vindo aqui hoje, me fazer companhia para ajudar a apresentar aqui. Eu que E agradeço. melhor ainda por você ter sido ex-aluno dele, o que tornou mais especial ainda. Então, Henrique, muito obrigado. Saiba que você é sempre muito bem-vindo aqui. Pode vir quando quiser, venha mais vezes, faz bem. Pode vir. Se você quiser fazer alguma colocação final, se despedir dele também, tudo bem. Ok, eu agradeço. Obrigado pela oportunidade, Giovan. Obrigado, professor Marcelo, novamente pela oportunidade de a gente estar conversando, né? Eu acho que isso é muito bacana. Para mim, isso me motiva muito, né? Porque participar dessas conversas, sabendo que fez parte da minha história e o que me trouxe até aqui, né? Para mim fortalece e engrandece ainda mais a minha formação, né? Então, eu agradeço, né? Pela a honra, né? De poder estar participando do podcast hoje. E novamente, eu também pretendo participar mais vezes, né? E para mim vai ser de grande valia e ficarei muito feliz. Eu agradeço a todos vocês pela conversa. Certinho. Muito obrigado, Henrique. Você é o cara. Então, agora, Marcelo, muito obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente. Eu gostei bastante, foi bem legal. Talvez numa próxima oportunidade podemos conversar com mais tempo sobre outros temas. Será sempre bem-vindo. Então, muito obrigado por dedicar um pouco do seu tempo aqui para a gente. Muito obrigado.
Espero que venha mais vezes e saiba que você será sempre bem-vindo aqui. Pode vir quando quiser, falar do que quiser aqui. O podcast está à sua disposição. Se você quiser se despedir agora, então tudo bem, se sinta livre. Então, Giovanni, mais uma vez agradecer o seu convite, né, para a gente poder participar desse seu podcast. Agradecer aí a presença do Henrique, que para mim foi uma surpresa muito grande, Henrique. Saiba que a gente sempre tem boas memórias, né, boas lembranças, né, do tempo que a gente pôde estar junto, né, você aqui no Instituto. Então isso para mim é muito gratificante e também gratificante vê-lo, né, aí trilhando esse caminho aí da física, né, como se diz, é mais um discípulo aí das áreas das exatas aí. Muito bom. E aí agradecer a oportunidade, né, de estar divulgando aí o projeto Astronomia, né, no seu canal, e que outras pessoas também possam ter acesso a esse conteúdo aqui e quem sabe aí também ter a oportunidade aí de estar junto com a gente nas observações futuras aí. Agora a gente saindo desse período de pandemia, né, podendo aí levar esse telescópio aí para outras pessoas, né, para quem ainda não teve a oportunidade de observar um planeta ou uma lua, né. Então a gente agradece muito esse espaço para poder fazer essa divulgação aqui. E espero também a gente poder retornar aqui outras vezes para outros assuntos e outras experiências. Certinho. Muito obrigado por essas colocações finais. E eu gostaria de dizer que eu espero estar em uma dessas próximas observações. Eu espero muito, talvez em um próximo acampamento. Muito obrigado. E a você que nos escuta ou nos escutará, muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que, por um momento que seja, você tenha se sentido mais alegre. Espero que, por um momento que seja, essa conversa tenha sido legal e você tenha desejado que ela durasse um pouco mais. E eu espero que, por um momento que seja, você tenha se sentido mais feliz. Até a próxima.